Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. O que é aquecimento global? De acordo com o World Wildlife Fund Brasil, aquecimento global é o aumento da temperatura média dos oceanos e da camada de ar próxima à superfície da Terra, que pode ser consequência de causas naturais e atividades humanas. Isso se deve principalmente ao aumento das emissões de gases na atmosfera que causam o efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono. E quais as causas das mudanças climáticas e do aquecimento global? As mudanças climáticas podem ter causas naturais, como alterações na radiação solar e dos movimentos orbitais da Terra, ou podem ser consequência das atividades humanas. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, órgão das Nações Unidas, responsável por produzir informações científicas, afirma que há 90% de acertamento que o aumento de temperatura na Terra está sendo causado pela ação do ser humano. Para falar um pouco sobre mudanças climáticas e sobre urbanismo, está conosco a arquiteta e urbanista Lígia Nerina Rocha Duarte. Ela possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Brás Cubas e mestrado em Urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Tem especialização em Urbanismo Moderno Contemporâneo, especialização em Planejamento e Marketing Turístico e especialização em Gerenciamento Ambiental. Atuou na Secretaria de Planejamento Urbano de Piracicaba, no Instituto de Pesquisa e Planejamento de Piracicaba e foi diretora do Departamento de Uso e Ocupação do Solo. Foi professora na Escola de Engenharia de Piracicaba e na Unimep. Além disso, foi membro da equipe que elaborou o Plano Diretor de Piracicaba, aprovado em 2007, e teve vários artigos técnicos publicados em anais de eventos. Olá, Lígia! Muito obrigada por bater um papo aqui conosco no Multidom. Oi, Marta. É um prazer. Agradeço pelo convite. Sempre é muito bom, né? A gente falar sobre cidade, falar sobre urbanismo. É sempre uma alegria poder falar sobre esse assunto. Eu é que agradeço o convite. Lígia, fale um pouco sobre planejamento de cidades e planejamento de cidades no Brasil. Desde as primeiras cidades que o homem começou a urbanizar, mesmo quando a gente vivia que não eram cidades, já existia um planejamento, aonde plantar, aonde erguer suas casas, mesmo quando não eram casas rústicas, como fazer os caminhos. Você deve se lembrar, por exemplo, que no Egito, as margens do rio era reservado para plantação, porque ali tinha a enchente do rio, que ficava no solo mais fértil, e ali se plantava. Isso já é considerado planejamento. As primeiras cidades colocavam os seus templos nos pontos mais altos do território. Existiam as guerras, então se faziam as muralhas. Dentro das muralhas colocavam onde a gente tinha água, aonde a gente tinha o solo. Então, isso já é chamado um planejamento. É um planejamento de cidades que a gente não é a cidade que a gente conhece hoje. Aí esse conceito foi evoluindo com a sociedade, que foi evoluindo como cidade. No século passado, a gente tinha mais gente no campo do que nas cidades. Com a evolução da plantação, na agricultura, as pessoas foram perdendo seus empregos nas plantações e foram vindo para a cidade, porque nas cidades começou a ter uma oferta de emprego, as indústrias começaram, e isso foi fazendo com que as cidades crescessem. O planejamento nessa cidade nova que a gente
gente conhece mais da nossa vida, é um planejamento que ele socorre, ele vai apagando fogo, porque nem todas as pessoas conseguem viver em lotes urbanizados, nem todos os lugares conseguem ter o que precisa ter de abertura de rua, de água, de esgoto. Então, a gente planeja, mas a execução desse planejamento, estou falando Brasil, nem sempre é o que a gente realmente precisa. As cidades no Brasil têm muitos planos diretores, a gente tem planos diretores desde 1900 e tanto lá, mas os planos diretores, em primeiro lugar, não são seguidos. Em segundo lugar, a gente não consegue estabelecer na cidade o que a cidade realmente precisaria ter como planejada para ela ser uma cidade boa para todo mundo, onde o trânsito é bom, onde as pessoas conseguem viver dentro de habitações decentes, onde as pessoas não vivem em áreas que são inundáveis ou que são adequadas para se viver. As indústrias nem sempre estão nos lugares melhores. Então, no Brasil ainda é um planejamento que existe enquanto teoria, mas na prática ele ainda é muito insuficiente. No Brasil ainda se faz muito planejamento na teoria, mas na hora de implantar, isso ainda é muito pequeno, ainda é muito insuficiente. Mesmo porque as cidades crescem muito mais rápido do que se consegue planejar. Em todas as áreas, existem diferentes correntes. Qualquer área sempre existe diferentes pontos de vista. Isso acontece também dentro do urbanismo? Sim, acontece. A gente tem muitas linhas urbanísticas. Por exemplo, vamos falar aqui, Curitiba. Curitiba seguiu, né, uma linha de planejamento centrada no sistema viário. E como construir a cidade? Então, é uma cidade que ela é construída assim, as áreas onde o sistema viário é maior, pode verticalizar. Por quê? Eu penso assim, se eu verticalizo, porque em prédios de apartamentos eu vou ter mais gente precisa de mais sistema viário. Pensa na insolação. Então, eu vou fazendo ruas com prédios mais baixos, um degradê, para que todos tenham sol, iluminação, ventilação. Essas são as coisas mais importantes que existem dentro do planejamento urbano. Todo mundo tem que ter direito ao sol, à ventilação, ao sistema viário e ter dentro de uma área lugares para fazer compras. Isso é uma distribuição. Essa é uma linha, a gente tem inúmeras linhas dentro do planejamento urbano. Existem algumas cidades no mundo inteiro feitas dentro de uma linha. As cidades Jardim, por exemplo, foram lá nos anos, acho que 40, cidades jardins que começaram lá na Inglaterra e se disseminaram pelo mundo. Aqui no Brasil, elas não eram cidades, mas sim loteamentos inspirados na cidade jardim. Aqui, por exemplo, em Piracicaba, a gente tem esse loteamento Nova Piracicaba, feito por uma companhia, a Companhia City, que fez em vários lugares do Brasil, loteamentos jardim. Não são iguais, mas inspirados nas cidades jardins lá da Inglaterra. Assim, tem muitas linhas de planejamento, elas vão evoluindo. O planejamento vai evoluindo. Em vários países tem isso de formas diferentes, porque ele também traz os hábitos, também traz como as pessoas têm de dinheiro, como as pessoas fazem loteamentos. Por exemplo, alguns países, como a gente tem aqui no Brasil, uma coisa que a gente conhece, que você tem, aquele bairro é o bairro nobre. Ali o lote é muito caro, só vai morar quem é rico, tal. Quem é pobre só vai morar na favela. Canadá não tem muito isso. Canadá tudo é muito mesclado, porque o preço da terra não é assim explorado como é no Brasil. Então, isso é outra coisa que a gente tem que influencia muito o planejamento urbano. O preço da terra. O Brasil tem muito isso, né? O preço da terra empurra as pessoas das periferias. Mesmo as grandes companhias de construção vão construir coisas na periferia, porque lá eles encontram terras mais baratas. Tudo isso vai influenciando no planejamento urbano. A gente faz planos diretores no Brasil com o Estatuto da Cidade, seguindo normas. Só que você faz o plano diretor, faz uma legislação,
Passados alguns anos, essa legislação vai sendo modificada ao gosto da especulação imobiliária. Então, no Brasil, essa é a nossa grande realidade. Voltando aí à sua pergunta, é muito interessante a gente estudar as vertentes que existiram, né, evoluíram no mundo no planejamento urbano e evolução das cidades. Dá para fazer o mestrado, doutorado e mais alguma coisa. Você mencionou Curitiba. Curitiba foi considerado um modelo de cidade planejada. Ela deu certo? Então, ela foi feita, né, deu certo durante um tempo. Mas o que começa a acontecer em Curitiba? Ela não tinha mais tanta expansão. Começou a ser uma cidade muito cara. Então, aconteceu lá o que acontece em todas as cidades. Eu trabalho em Curitiba, mas o que eu ganho eu não consigo pagar para morar em Curitiba. Então, eu vou morar na cidade vizinha. Às vezes até muito longe, como aqui, por exemplo. Às vezes a pessoa, Piracicaba, trabalha aqui, mas mora em Águas de São Pedro, que é mais barato. Isso em todo o Brasil, em todo lugar do mundo é meio que por aí. Curitiba deu certo em muitas coisas. Por exemplo, esse planejamento que eles fizeram da altura dos prédios. Os prédios eles começam altos dentro do centro, de uma certa parte, e eles vão abaixando, vão virando casas térreas. A colocação dos parques, né? Tem muito verde. O sistema viário, o sistema de transporte coletivo, tudo isso deu certo, mas não deu certo para todo mundo, deu certo para quem pode pagar. Existe uma diferença de conceito de cidade hoje e de 2.000 anos atrás? Ou o conceito é o mesmo, só mudou a forma de fazer? É diferente porque 2000 anos atrás a gente não tinha o que a gente tem hoje. Primeiro, o número de pessoas na cidade, indústria, tipo de mão de obra, transporte. Então, a diferença é crucial, é outra cidade. O que se tinha na cidade 2000 anos atrás e hoje é outra cidade. Não precisa nem ser 2000 anos atrás. Se a gente pegar aqui 1900, a gente já vai ter cidades muito diferentes. Por exemplo, a coisa que vai mudando, a revolução agrícola, depois a revolução industrial, agora, a revolução da internet, isso muda totalmente o que é a cidade. Por exemplo, antes, nós duas aqui fazendo essa entrevista, a gente tinha que estar junto. Hoje a gente não precisa, você pode estar aí na sua cidade, eu estou aqui na minha cidade, porque a gente tem internet. Isso mudou a distância. Lá em 1900, a gente não tinha o carro que a gente tem hoje, o transporte coletivo que a gente tem hoje. Isso muda muito. A distância hoje não é a mesma distância de 1900, nem dentro da cidade, nem de uma cidade para outra. A evolução da ciência, né, que vai trazendo, vai acrescentando coisas na civilização, muda a cidade. A cidade evolui junto com a civilização. Onde se falava que os cortiços eram o nome dado aos lugares onde as pessoas de baixa renda moravam. Hoje são as favelas. Então, qual a diferença entre cortiço e favela? O cortiço geralmente é feito num lugar que já está construído. A favela geralmente é um lugares onde tem um terreno que é invadido, geralmente terrenos de baixo custo. Você vê que as favelas no Brasil, uma grande maioria estão nas margens dos rios, nas áreas alagadas, porque são áreas que não têm valor imobiliário. Aí ficam lá, ninguém usa, a pessoa vai e invade. Muitas vezes elas têm dono também, muitas vezes os donos incentivam a invasão quando as áreas são áreas que não têm valor imobiliário. Tem um exemplo bem legal disso. Uma área que não tinha valor imobiliário porque o solo era muito ruim, um solo com muita pedra, ruim de construir, uma topografia ruim. O proprietário incentivou a invasão e depois cobrou a prefeitura para desapropriar a área, para as pessoas ficarem lá, não serem expulsas. Quer dizer, ele tinha uma área que ele não tinha valor imobiliário, ele não ia conseguir vender de jeito nenhum, mas ele conseguiu vender, incentivando a invasão. E o cortiço, geralmente, São Paulo tem muito cortiço no centro de São Paulo, em prédios, edifícios abandonados, edifícios que perderam o seu valor também imobiliário, às vezes família que não usa mais, às vezes um prédio não tem um elevador, ou precisa de uma reforma muito grande, o proprietário não vai fazer aquilo,
e fica lá abandonado, as pessoas invadem e viram um cortiço. Ou muitas vezes também prédios que não têm o suficiente, né, para ser alugado e tal, e o proprietário aluga também para pessoas com um preço baixo, e aí acaba virando um cortiço. Então a diferença é essa: a favela, a área é a terra invadida. O cortiço é o prédio ou invadido ou alugado com aluguéis baixos, né? Você ouve o programa Multidom. Apresentação Marta Padovese. O bate-papo de hoje é com a arquiteta e urbanista Lígia Nerina Rocha Duarte. Hoje a preocupação com a saúde aumentou, mas para viver com saúde, onde que é melhor? Cidade pequena, cidade grande, condomínios de prédios, de casas? Para se viver com saúde, o que a gente precisa na cidade? A gente precisa de sol, de ar puro e das necessidades que a gente tem, por exemplo, perto do trabalho, ou pelo menos que tenha um transporte que eu possa pagar e que seja bom, né? Que não seja sufocante, não demore o dia inteiro para eu ir e voltar. Para viver com saúde, a saúde física, a saúde mental, eu preciso de lugares onde eu tenha um espaço mínimo de viver. Isso pode ser na cidade grande e pode ser na cidade pequena. As cidades pequenas também têm lugares insalubres, tanto quanto as cidades grandes, né? Independe de ser cidade grande e ser cidade pequena. Se eu vou para Capivari, aqui perto, tem áreas que alagam facilmente. Também tem favelas. O que regula isso? É a especulação imobiliária, que valoriza os lugares. Então, um lugar muito bom é um lugar que custa muito caro. E nem todo mundo tem acesso a isso. O bom de viver teria que ter essas propriedades da saúde, a iluminação, ser perto das coisas, a ventilação, a casa de um tamanho que cabe minha família, né? Não vou viver com 5 filhos num quarto, ter esse espaço, ter os equipamentos de saúde, educação e lazer por perto. Isso pode ser na cidade grande e na cidade pequena, independe. Mas depende do quê? Do quanto a pessoa pode pagar. E às vezes o condomínio das pessoas que podem pagar muito também não são tão salubres assim, né? A gente encontra isso também. Mas, em geral, é isso. Quando os melhores lugares são os mais caros, que nem todo mundo pode pagar. Em virtude das fortes chuvas, do volume grande que aconteceu no Rio Grande do Sul, a maioria das pessoas, pelas notícias, jornais, TV, puderam ver quantas pessoas foram atingidas por causa desse evento climático. Vamos falar um pouquinho disso, Lígia? Em termos de urbanismo, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente? Primeiro, acho que a gente tem que levar em consideração que realmente foi um volume de chuva que nunca se viu. Depois, se você olhar o território do Rio Grande do Sul, você vai ver que a topografia do estado do Rio Grande do Sul é uma topografia que tem muitos rios e as cidades foram construídas em planícies alagadiças. Não tinha muito jeito disso de não acontecer. Muitas das áreas alagadas estão construídas em áreas de preservação permanente, que a água é a área do rio. Não tem jeito. Pode ser 1 ano, 2 anos, 100 anos, o rio toma conta da área dele. Por isso a gente tem a tal da legislação das áreas de preservação permanente. A área é a área do rio, tem que arborizar e deixar, é dele. Um dos bairros que foi inundado, que era uma plantação de arroz. Onde você planta arroz? Em área inundável. A área do estádio lá que inundou é um aterro. Muitas áreas inundadas são aterros. Então, eram áreas que com um pouquinho mais de chuva já inundaria. Aí, com esse tanto de chuva que teve,
Ia ter jeito. Se a gente continuar a ter fenômenos de chuva como esse, essas cidades têm que sair de lá, porque toda vez elas vão inundar. Se você olhar a topografia, você vê que é a área do rio. Ele vai tomar aquela área dele. E esse fenômeno, né, da onda de calor que segura a chuva, não deixa a chuva fluir. Então, não é só no Rio Grande do Sul que tem que se fazer uma intervenção. No Rio Grande do Sul, há de se estudar áreas de possíveis inundações e ali não se construir cidades. Fora do Rio Grande do Sul, subindo, né, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, há de se fazer áreas com muita vegetação para que não se tenha mais essa onda de calor que segura a frente fria. Porque essa frente fria ela tem que passar, ela tem que subir. E aqui para cima a gente também precisa de chuva. Então, não é só no Rio Grande do Sul. É todo esse sudeste, sul e sudeste nosso que precisa ser repensado. São as cidades nossas que precisam ser repensadas como um todo. Precisa ter asfalto permeável ou pavimentação permeável. Precisa ter área de preservação dos rios preservadas e plantadas. E precisa ter muita área verde em todas as cidades, para o clima melhorar e para ter área onde a chuva possa penetrar no solo. Porque a gente vive numa piscina, não tem jeito de não ter inundação. É tudo asfaltado. A cidade feita para o carro, né? Você estava perguntando da diferença das cidades antigamente. Essa cidade é a cidade feita para o carro. O asfalto para o carro andar bem, ser gostoso, não pular. É a cidade feita para você ter conforto no carro, ignorando a chuva, o calor, o ser humano. Então, a cidade tem que ser feita para o ser humano, não para o carro. Essa é a grande modificação que a gente tem que ter. Se a gente não fizer isso, se continuar tendo as chuvas nessa quantidade que a gente teve agora, o Rio Grande do Sul vai sumir do mapa, não vai ter jeito. E essa coisa de a cidade ir avançando cada vez mais, né? Especulação imobiliária. Piracicaba não para de construir edifício. Tem tanta gente assim, você sai à noite, os edifícios estão mais da metade apagados. Ou seja, não tem ninguém morando, né? Se um edifício está apagado, é porque não tem gente morando. Para que a gente está construindo tanto? A gente está verticalizando tanto? Para quem? Para quem morar? Né? Enquanto as pessoas também sem dinheiro não têm de morar, têm que invadir. Então, não é só a cidade, é uma sociedade que tem que ser repensada. Temos que repensar a sociedade para viver numa cidade melhor. Isso tem que ser um aprendizado. Essa catástrofe tem que ser um aprendizado. A gente tem que aprender a olhar o que nós estamos fazendo. Nós estamos acabando com o meio ambiente, construindo, verticalizando e construindo coisas onde não tem ninguém morando, impermeabilizando, tirando toda a vegetação, não só das cidades, como lá para Amazonas, e estamos ajudando a mudar o clima e as consequências vão vir, a gente vai pagar por elas. Esse acontecido no Rio Grande do Sul, então, não é uma coisa só de urbanismo, é um conjunto de fatores. As condições climáticas, a falta de planejamento, a falta de manutenção. Então, não é uma coisinha só. Não, é muita coisa junta. Eu acho que está na ponta disso. A falta de respeito ao meio ambiente e a especulação imobiliária desenfreada. Para mim, essas são as duas pontas principais. Se a gente tivesse mais cuidado com essas duas coisas, a gente melhoraria muito. Agora, o clima não é pontual, é mundial, né? Que a gente tem que mudar muitas atitudes. Nós acreditávamos que essas mudanças climáticas que os cientistas estavam falando, elas demorariam um pouquinho mais, mas elas chegaram antes do que a gente esperava. Elas vieram e vieram com tudo, e não vai parar. Não vai parar porque a emissão de gás carbono está aí, né? A queima de carvão nos Estados Unidos, na China, Japão, na Europa, não para, eles não substituem, né? Estão substituindo alguns países, mas não para, né? China e Estados Unidos principalmente, e isso afeta a camada de ozônio, as geleiras estão desgelando,
o mar está subindo. Teve uma cidade nos Estados Unidos que o mar engoliu a cidade inteira. Isso vai começar a acontecer mais vezes. Quando se fala de meio ambiente, pense global e haja local. Nós, assim, as pessoas comuns, aquela que não é cientista, aquela que não tem nenhum cargo importante, mas ela tem um poder, não tem, Lígia? Ela tem um poder de mudança. Eu acho que sim. Eu acho que tem o poder dela como pessoa em si, que é de cuidar, né, do meio ambiente. Ela não vai jogar o lixo na rua, vai plantar uma árvore, vai cuidar, não vai pavimentar o quintal inteiro, não vai cortar a árvore porque acha que a árvore faz sujeira. É o poder dela, no ambiente dela. E tem o poder do protesto, da movimentação social, um protesto a tudo isso que está acontecendo no seu bairro, na sua cidade, no seu país e no mundo, né? Eu acho que a gente pode participar nessas várias instâncias e se colocar de muitas formas, às vezes fazendo um protesto, às vezes assinando um documento, votando direito, né? Cada indivíduo tem um poder e tem uma obrigação com o seu meio ambiente mais próximo e com o meio ambiente do planetinha azul inteiro, né? Que ainda é o único que nós temos. Por enquanto não vai dar para viver na Lua, nem em Marte. Eu agradeço a Lígia Nerina Rocha Duarte, arquiteta e urbanista, que veio bater um papo aqui conosco no Multidom. Obrigada, Lígia! Eu que agradeço a oportunidade, né, de falar desse assunto tão importante, que é falar sobre o nosso meio ambiente, sobre a nossa cidade, sobre o nosso planeta, sobre as mudanças climáticas. Então, olha, acreditem na mudança climática, ela está acontecendo de verdade. Participem disso com afinco, com coragem, pensem nas crianças. Que planeta nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, nossos bisnetos? Abracem essa causa, plantem uma árvore, votem nas pessoas que defendam o meio ambiente, que é disso que nós precisamos neste momento. Pode ser que daqui a alguns anos isso possa até mudar, mas hoje nós precisamos abraçar a terra, abraçar nossa cidade, abraçar nosso bairro, abraçar nosso pequeno, que seja o lugar onde a gente mora, para contribuir. Porque é na soma de tudo isso que a gente vai conseguir fazer com que exista uma mudança significativa. Todos têm que agir. É isso. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.